fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Escute bem, Deus, o Pai, enviou o seu Filho a este mundo para buscar e salvar o perdido. O Senhor Jesus veio a esta terra para dar a sua vida em resgate dos perdidos. E o Senhor, ao completar 30 anos, ele deu início ao seu ministério terreno. E ele andava de cidade em cidade, de bairro em bairro, de vila em vila, de aldeia em aldeia, pregando o Evangelho, ensinando o Evangelho, anunciando o Evangelho do Reino de Deus aos corações dos homens. E aí, muitos eram atraídos por esta graça da pregação do Evangelho do Senhor de Jesus. E muitos desses eram pessoas consideradas como párias, marginais, pessoas de má reputação, de má fama. E o Senhor Jesus acolhia a todos, inclusive essa gente, publicanos e pecadores. Quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos daquela época. Israel era dominado pelo Império Romano e era obrigado a pagar impostos. Os cidadãos de todo o Império tinham que pagar os seus impostos para Roma. E os publicanos eram os judeus que cobravam os impostos dos próprios judeus para enviar para Roma. E por essa razão, esses cobradores de impostos, esses publicanos, eram odiados, eram mal vistos, eram desprezados por toda a sociedade judaica. E os pecadores aqui eram pessoas que cometiam outros pecados. Publicano, o pecado deles era, além de tudo, de que eles eram corruptos. Se eles tinham que cobrar 20 de imposto para enviar para Roma, eles cobravam 40. O que eles cobravam a mais ia para o bolso deles e eles se enriqueciam enquanto o povo apodrecia, se empobrecia. Mas mesmo assim, eles tiravam proveito dessa situação. E os pecadores eram as prostitutas, os ladrões, pessoas que verdadeiramente viviam na prática do pecado. Mas essa gente, ao ouvir Jesus pregando o Evangelho, e vinham até Jesus, Jesus os acolhia. E por que razão Jesus acolhia essa gente? Porque foi para isso que ele veio. Jesus disse outrora: olha, os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Então Jesus veio para curar, libertar essas vidas que estavam perdidas no pecado, seja da corrupção, da prostituição, do roubo, da mentira, do adultério. Fosse qual fosse o pecado em que essa gente vivia, Jesus estava ali com elas para mudar a vida delas. E aí então, quando os fariseus e os escribas, quem eram os fariseus e os escribas? Era o povo da religião, eram os religiosos dessa época. Os fariseus eram membros de uma seita radical que cumpria os preceitos, os mandamentos ao pé da letra. E os escribas eram os doutores da lei, aqueles que copiavam as escrituras, faziam cópias, viviam desse ofício e também ensinavam
ao povo as escrituras. Só que essa gente, eles se julgavam tão bons, que desprezavam os outros. Se alguém não vivesse de acordo com os padrões dessa gente da religião, esse povo da religião, o que fazia? Como era o tratamento com aqueles que não viviam os mesmos padrões religiosos, os mesmos preceitos? Eram desprezados, eram marginalizados, eram considerados como os párias da sociedade naquela época. Mas Deus, queridos, Ele não faz acepção de pessoa. O Senhor não faz acepção de pessoa. Deus não escolhe o pobre por ser pobre, nem o rico por ser rico. Deus acolhe a ambos, porque essa é a vontade de Deus, de salvar a todos, seja qual for a sua condição, pobre, rico, intelectual, sem letras, homem, mulher, jovem, enfim, para Deus, a alma humana tem um valor só. E qual é o valor da tua alma, da minha alma, da alma humana? O sangue de Jesus. O apóstolo Pedro diz na sua primeira epístola: não foi com prata ou pedras preciosas que vocês foram resgatados da vossa vã maneira de viver, mas foi com o quê? Com o precioso sangue de Jesus, como de um cordeiro imaculado. Então Jesus derramou o seu precioso sangue para todos, mas os escribas e fariseus não entendiam isso, e por essa razão murmuravam. Aí, para fazer os fariseus e os escribas, o religioso, entender o propósito de Deus para com todos, Jesus então conta esta parábola. E ele diz, a partir do versículo 11, aí no capítulo 15 de Lucas: um certo homem tinha 2 filhos. E eu já quero adiantar aqui para vocês também, pessoal, já fazendo a aplicação desse texto para a gente, que o pai aqui é Deus, eu já disse isso. E esses 2 filhos, quem são? São essas 2 classes de pessoas: os religiosos e os não religiosos. O povo que vive dentro dos templos, frequentando a casa de Deus dia após dia, e o povo que não frequenta o templo, a casa de Deus, que vive só para os prazeres do mundo, para o pecado. O filho mais novo representa aqui nesta parábola os publicanos e os pecadores. O filho mais velho representa aqui os religiosos, os escribas e os fariseus. Mas hoje, devido ao nosso tempo, nós vamos falar somente a respeito do filho mais novo. E à noite, se Deus assim nos permitir, às 19h30, nós vamos dar prosseguimento a esta parábola e vamos entrar na história do filho mais velho. Porque essa parábola não se encerra com a volta do filho mais novo. Ela prossegue depois que o filho mais novo retorna para a casa do pai. Mas como ela é um pouco longa, esse texto é um pouco longo, nós vamos estar pregando aqui este texto da parábola do filho pródigo em 2 partes. A primeira falando do filho mais novo e a segunda parte falando então do filho mais velho. Então, prosseguindo, o pai tinha 2 filhos, até que o filho mais novo chega para o pai e diz ao pai, versículo 12: dá-me a parte dos bens que me pertencem. E ele repartiu por eles a fazenda. A paz do Senhor, Aline e Daniele, a paz do Senhor, Sandra Dino. Que bom ver vocês aqui participando dessa live. Continue conosco, amém, amadas irmãs? Porque eu creio que Deus tem uma palavra para o seu coração.
para a sua vida e também para quem você compartilhar essa live. Louvado seja o Senhor. Aleluia. Então o filho mais novo vai e pede ao pai a parte da sua herança. E eu já vou fazendo aqui uma mensagem textual para que você vá entendendo versículo a versículo o que o Evangelho está nos revelando aqui. Naqueles dias, essa coisa de divisão de herança só acontecia, como nos nossos dias também, quando o dono da propriedade morria, no caso aqui o pai. Os filhos só tinham direito à herança após a morte do pai. Significa o quê? Que quando o mais novo pede a sua parte da herança, no seu coração, nas entrelinhas aqui, ele está dizendo ao pai o seguinte: olha, pai, para mim você já morreu, então me dá a minha parte. É exatamente isso, irmão, não estou exagerando a interpretação não, porque a lei era assim, a herança só era dada depois da morte do testador. Mas aí o filho, não querendo mais conviver com o pai, na casa do pai, com a sua família, querendo antes que a sua herança lhe fosse dada para gastá-la, usufruí-la do seu jeito, do seu modo, então ele faz esse pedido e o pai reparte por eles a fazenda. Ou seja, Deus, Ele nos deu o livre-arbítrio. Você tem o livre-arbítrio. Você crê ou não no livre-arbítrio? Você tem. Por que você tem? Porque Deus te deu o direito de fazer as escolhas da tua vida. Até mesmo a escolha de não querer Ele para você. Eu quero Deus. Você quer Deus? Aleluia. E por que você quer Deus? Porque você tem essa liberdade de escolher o que você quer para a sua vida. O filho mais novo aqui da parábola não queria estar na presença do pai, na casa do pai, vivendo dia a dia em comunhão com o pai. O que ele queria era viver do seu jeito. E o pai respeitou a sua decisão. Ainda que nós vamos ver que a decisão dele foi uma decisão infeliz, uma decisão que só lhe causou males na vida, mas Deus não te criou um robô. Você não é um robô programado para fazer somente o que Ele quer. Você é dotado de liberdade, de escolha. Amém? E aí, depois que o pai reparte a fazenda, diz no versículo 13 que poucos dias depois o filho mais novo ajunta tudo, quer dizer, apanha os seus bens, o seu dinheiro. A paz do Senhor, Débora Souza, Deus te abençoe, amada. O filho mais novo apanha tudo e parte para uma terra longínqua, uma terra distante. Veja qual era a intenção desse filho: viver longe do pai, viver distante do pai, porque o que ele planejava fazer, o que ele iria fazer com a sua vida, ele não queria que os ecos da voz do pai chegassem aos seus ouvidos, dizendo: meu filho, não é por aí, não é isso que você foi, não foi para isso que eu te criei. Então muitas das vezes isso acontece conosco, em nossa relação familiar, com gente que a gente conhece. Quando querem fazer algo de errado, quando querem fazer algo que ninguém saiba, não faz na proximidade, faz na terra longínqua. Quantos e quantos não agem assim? Porque sabe que se agir, se fizer aquilo que é errado, aquilo que é pecaminoso, diante da família, diante dos conhecidos, vai ficar ouvindo correções, vai ser chamada a atenção, e aí então vão praticar os seus erros, os seus pecados na terra longínqua. Foi essa a atitude do filho mais novo. E diz que lá na terra longínqua
o texto diz que ele ali desperdiçou seus bens. Desperdiçou, quer dizer, começou a usar a herança de uma maneira irresponsável, de uma maneira imatura, desperdiçou seus bens. E como foi que ele desperdiçou? Diz aqui ainda a palavra do Senhor: vivendo dissolutamente. Vivendo dissolutamente, o que é isso? Vivendo imoralmente, ele se entregou a uma vida de imoralidades, de prazeres carnais. Ele se entregou a uma vida de satisfação aos seus desejos pecaminosos, de modo que ele começou a se dissolver, a se degenerar, porque é isso que o pecado da devassidão, da prostituição, causa na vida do ser humano. Dilui a sua essência, dissolve aquilo que ele tem ainda de valor, de bem na alma. Ele desperdiçou a sua herança vivendo dissolutamente. Ou seja, ele estava investindo na sua própria ruína. Essa é a vida do pecado, pessoal. Não se iludam com o pecado em nome de Jesus. O pecado é a derrota da tua alma, é a destruição do teu ser, é a dissolução, a diluição da sua alma. A paz do Senhor, Débora Rufino, minha filha do coração, Deus te abençoe. Prosseguindo, ele desperdiçou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, e gastou tudo. E tendo gastado tudo, veio naquela terra uma grande fome, e ele começou a padecer necessidade. Porque essa é a vida humana, pessoal. A vida não é feita só de época, de momentos, como diz lá no Gênesis, na história de José do Egito, de vaca gorda. A vida, ela está sujeita a períodos de vaca gorda, mas também de vaca magra. Há tempo de bonança, mas há tempo de escassez. E se a gente não for prudente, previdente, o que acontece? Nós podemos sofrer com esse revés da vida. Ele não pensou em se precaver para o dia de amanhã, ele não pensou em poupar, ele não pensou que precisava investir o seu dinheiro. Ele quis viver só para as badalações da vida, para as farras, para as orgias, porque o Evangelho diz que ele gastou tudo na prostituição, com as meretrizes. Mas acabou, o dinheiro acabou. A paz do Senhor, irmão Luiz Carlos André, meu querido irmão obreiro, companheiro da causa do Evangelho. Gastou tudo. Veio uma fome, veio o período da escassez, das vacas magras. E aí, sem dinheiro, sem família, numa terra desconhecida, distante, ele começou a padecer necessidade. Começou a padecer necessidade. Começou a sentir o drama da escassez. Você já passou por um momento desse? Que abre as panelas da sua casa e não tem nada dentro. Abre a porta do armário da sua despensa e não tem nada. Tira o saldo da sua conta, não tem nada, está zerado ou até mesmo no vermelho. E aí, de repente, você não tem o que comer.
Você não tem como comprar um remédio. Você não tem recurso. Você já viveu um período assim? Eu já vivi. Houve um Natal, gente, quando eu vivia ainda com meu pai, minha mãe e meus irmãos, que não havia nada. Não havia nada em casa. Nada mesmo. E eu lembro que minha mãe, eu garoto, falou: vai ali no bar do fulano, vê se ele te vende uma lata de sardinha. E eu fui, cheguei lá no bar que tinha perto de casa e disse ao moço, né, o homem, o vendedor do bar: olha, minha mãe falou que o senhor pode vender pra gente uma lata de sardinha e depois ela paga o senhor. Mas o homem já conhecia a gente, sabia que a gente era pobre. E aí ele: eu não vendo fiado, não sei o que, bababá. E eu fiquei ali com a cara triste, passa fome. Mas teve uma hora que ele deve ter sentido alguma pena de mim e foi me vendeu fiado a lata de sardinha. Eu levei para casa e eu lembro desse dia como se fosse hoje. Eu e minha família ali em torno da mesa, uma lata de sardinha numa época de Natal. Então eu sei o que é padecer necessidade. Eu sei que isso não é fácil para ninguém. Eu sei que esse momento é um momento que a gente pode até mesmo fazer uma loucura. E muitos têm feito. É um momento de desespero. É um momento de desespero. Quando falta tudo. E às vezes o que falta, que faz a gente padecer necessidade, não é só o alimento, o dinheiro, mas tem muitos que padecem por falta de amigos, por falta de uma família, por falta da saúde. Quantos hoje no mundo não estão padecendo porque a sua saúde está debilitada, porque estão num leito de um hospital e já há muitos até mesmo desenganados pela medicina, pelos médicos. Mas o Evangelho, como eu tenho dito, é a boa nova de Deus para todos nós. E esse moço aqui da parábola, quando começou a padecer necessidade, ele foi procurar um emprego. E o único emprego que ele conseguiu foi apacentar porcos. E o que o Senhor Jesus está querendo dizer com isso? Que ele foi ser um apacentador de porcos. Para os judeus naquela época, ter contato com porco era algo abominável. Eles não comiam carne de porco, porque porco para eles era uma coisa, um animal imundo. Então veja o que o Senhor está falando aqui. Quando o jovem, o homem, a mulher escolhe viver uma vida dissoluta, é uma vida de deterioração dos princípios, dos bons costumes. Quer dizer, ele nunca teve o costume, ele não foi criado nesse costume de cuidar de porco, de se alimentar de porco, mas devido às suas necessidades, ele se viu obrigado a destruir os seus bons costumes, os seus princípios de vida. Essa é a vida do degenerado. Não há princípios de Deus. E ali, cuidando dos porcos, ele desejava comer a comida dos porcos.
estava morrendo de fome. E diz o versículo 16 que ninguém lhe dava nada. Minha sogra, irmã Genaí, que alegria ver a senhora aqui com a gente. Amém? Deus te abençoe, a senhora, meu sogro, minha cunhada Josi, meus sobrinhos, a todos aí em Ji-Paraná. Pessoal, essa é a realidade do mundo. E eu quero falar agora especialmente aos jovens. Você pai, você mãe que tem um filho jovem, se for possível, faça ele depois assistir essa live, ok? Peça a ele com todo carinho, com todo amor, para ouvir essa mensagem da parte de Deus. Meu jovem, que vive iludido com este mundo, achando que a vida é feita só de oba-oba, de balada, de curtição, de ostentação. Não se iluda com isso. Por quê, pastor? Qual é o mal de gostar de uma balada, de estar numa roda de amigo, bebendo, cheirando, tragando? Qual é o mal nisso? De se divertir, tirar uma onda. Qual é o mal? Porque para esses mesmos que você acha que são teus amigos, você não vale nada, você não é nada para eles. Mas pastor, que negócio é esse? Que acusação é essa? Com que base o senhor diz uma coisa dessa? Eu digo, porque se você for um duro, ninguém quer você perto. Esse moço aqui só desfrutou dos prazeres do mundo quando ele tinha. Quando ele tinha. Quando acabou a grana, o dinheiro, aleluia, aleluia, cadê os amigos? A palavra está dizendo, ninguém lhe dava nada. Ou seja, no mundo, você vale o que você tem. Se você não tem nada, não se iluda, não tem amizade, não tem gente ali querendo a tua companhia, não. Ah, pastor, mas eu sou uma jovem tão bonita, todo mundo me elogia, todo mundo me chama de linda. Mas essa formosura um dia vai acabar. E você acha que esses vão continuar te chamando de linda, de bonita, te elogiando à torta e à direita? Você está muito enganado, muito enganada na vida. Esse jovem aqui, na hora que começou a padecer necessidade, foi em busca dos amigos, foi em busca de algum socorro. O texto diz, ninguém lhe dava nada. A palavra de Deus diz que o mundo jaz no maligno. A palavra de Deus diz que o mundo, que aqueles que se fazem amigos do mundo se tornam inimigos de Deus. Se tornam inimigos de Deus, porque a amizade do mundo é inimizade com Deus. Então, moço, moça, ouça a palavra de Deus, amadureça, cresça, aprenda que a vida não é feita de oba-oba. A vida não é feita de badalações. A vida, para ser vivida de acordo com o propósito de Deus, você não pode trocar a presença de Deus, a palavra de Deus, a sua comunhão com Deus, pelas perdições deste mundo. Porque você vai estar se deteriorando, se degenerando, se afastando do propósito de Deus para a tua vida. Não foi para isso que Deus te criou, para ser um iludido neste mundo. Porque na hora que você não tiver formosura, dinheiro, nada, ninguém quer saber de você.
Ninguém. E aí, diz aí agora o versículo 17, que ele tornando em si, esse é o momento mais crucial na vida de qualquer um de nós, porque é aqui nesse momento de cair em si que o processo de restauração de Deus na vida do homem se inicia. Esse texto aqui, no versículo 17, quando diz que ele tornou a si, ele caiu em si, o que significa isso? Que ele estava fora de si, ele estava fora do eixo. Olha que denúncia está fazendo com aqueles que vivem iludido nesse mundo, iludido com os prazeres deste mundo. Está fora de si, está fora do eixo, está fora do propósito de Deus, tornando em si. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Quer dizer, ele começa a se enxergar, a sua insensatez de estar ali vivendo, querendo comer a comida dos porcos, enquanto que aqueles que estão servindo o pai dele têm abundância, têm fartura de pão, não falta nada. Falta alguma coisa na tua vida? Cai em si então. Cai em si em nome de Jesus. Pai do Senhor, irmã Rosa, Pai do Senhor, Raquel, Deus te abençoe, amadas. Cai em si. Analisa a tua vida em nome de Jesus. Por que eu sinto falta? Por que eu tenho tanta carência na vida? Por que eu sou um carente, uma carente? Quando aqueles que estão servindo a Deus, eu vejo que não tem falta de nada. Os empregados do meu pai têm abundância de pão. E pão aqui, pessoal, não é só o pão material, o pão que satisfaz o nosso estômago. Lá em João capítulo 6, versículo 48, o Senhor Jesus diz: eu sou o pão da vida. E no versículo 50 o Senhor Jesus diz: este é o pão, se referindo a Ele mesmo, este é o pão que desceu do céu, para que o que dele comer não morra. Não morra. É assim a vida de quem serve a Deus. Já a morte não tem mais domínio sobre a vida daqueles que servem a Deus. Aquele que come aquele que comer deste pão não morra. E o versículo 51 diz: eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão viverá para sempre. O moço estava ali morrendo de fome, e os empregados do pai estavam lá com fartura de pão. E na aplicação espiritual deste pão aqui, eles estavam se alimentando na casa do pai para uma vida eterna, ou seja, aquela vida de comunhão com Deus ia durar para sempre. Os pais, os empregados, com o privilégio de se alimentarem, de viverem para sempre na presença do pai dele, e ele lá no chiqueiro, padecendo necessidade, morrendo de fome, sem amigo, sem ninguém para lhe ajudar. Aí ele cai em si, ele raciocina, ele reflete, ele analisa a vida dele. Peraí, essa vida que eu escolhi é uma vida de idiota, é uma vida burra, porque lá os empregados do meu pai têm tudo, eu aqui estou aqui sem nada, nem comida de porco me querem dar. E quando ele cai em si e reflete sobre a sua vida, sobre a sua situação, ele então toma uma decisão, uma outra decisão. A primeira decisão foi sair da casa do pai, viver dissolutamente, viver para os prazeres, viver para o pecado, para a prostituição,
ninguém tem nada a ver com a minha vida, eu não quero saber de mandamento, não quero saber de lei, não quero saber de princípio, não quero saber de Deus estar falando comigo, não quero saber de igreja, não quero saber de pastor, não quero saber de irmão, de irmã, não quero saber de nada disso. Eu vou cair na gandaia, vou viver nesse mundo que a vida é curta e ninguém tem nada a ver com a minha vida. Você vai quebrar a cara, porque essa palavra aqui é a verdade de Deus para a tua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Eu não quero que você quebre a cara. Mas o Evangelho diz que aqueles que fazem essa escolha, parece que há caminhos que é direito ao homem, mas o seu fim é a morte. É a morte. Por isso Jesus diz, olha, existe um caminho largo e um caminho estreito. O caminho largo é o caminho da perdição, o caminho estreito é o caminho da salvação. E ele diz, porfiai por entrar pela porta estreita, andar no caminho estreito, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à ruína, à perdição. Essa é a consequência de quem anda no caminho da morte, no caminho do pecado. Então ele toma uma outra decisão agora. E qual é a decisão? Versículo 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Está vendo aí o livre-arbítrio? Ele quis viver a vida dissoluta dele. O pai vai lá ver o que esse mundo tem para te oferecer. Quebrou a cara. Não era o que o pai queria, mas é a consequência do caminho torto. Agora ele toma uma outra decisão. Então, para quem não crê no livre-arbítrio, é porque ainda não conseguiu entender que Deus nos dá esse direito de escolha. A salvação é individual. Se eu não quiser ser salvo, eu não serei salvo. Eu não fui feito um robô. Eu sei que Deus me amou antes da fundação do mundo. Mas para mim desfrutar desse amor dele eternamente, eu tenho que querer. Olha o que o Senhor Jesus está dizendo. O moço disse, levantar-me-ei. Porque aqueles que escolheram viver distante de Deus, estão caídos, estão prostrados. Então levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele reconhece que aquela vida que ele escolheu foi uma vida de pecado. Pequei contra o céu e perante ti. Se você quer ser salvo, meu jovem, minha jovem, você, meu amigo, minha amiga, que me ouve, e tem vivido no pecado, mas quer ser salvo mesmo, confessa para Deus. O apóstolo Paulo disse que se com a tua boca você confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e em teu coração você crê que Deus o ressuscitou dos mortos, você será salvo. Você será salvo. A palavra de Deus diz também, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. O apóstolo João diz na sua primeira epístola, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Aleluia! Se confessarmos nossos pecados. Então eu te convido agora, você quer ser salvo? Você quer ser liberto dessa ilusão do mundo que tomou conta da tua vida? Dessas drogas que te escravizam, desse pecado que faz você se sentir envergonhado consigo mesmo? Você quer sair disso agora? Confesse para ele, pai, eu pequei. Pequei contra o céu, pequei contra ti, Deus. Mas eu me arrependo. Essa é a mensagem do Evangelho, pessoal. Essa é a mensagem do Evangelho. Essa é a mensagem do Evangelho. Aleluia. Confessa para ele. Não viva mais um dia no pecado.
Não viva mais um dia distante de Deus. Não foi para isso que você foi criado. Não foi para isso. Não foi para isso. A mensagem do Evangelho é: arrependei-vos e crede no Evangelho. A paz do Senhor, Andressa, Gil, Rayane, que bom ver vocês aqui. Arrependa-se. Pessoal, essa live está ficando grande. Eu queria ir até o versículo 24, ainda estamos no versículo 18. Então nós vamos prosseguir essa mensagem à noite. Tem aqui muitos pedidos de oração. Mas eu quero finalizar fazendo esse apelo para você. Se levante da onde você caiu. Você que um dia já esteve na igreja, na casa de Deus, servindo a Deus, desfrutando das bênçãos de Deus, mas hoje você está aí, envolvido, atolado no lamaçal do pecado, sem alegria, sem amigos de verdade, carente de tudo, cheio de trevas, padecendo as aflições desta vida. Arrependa-se disso e convide Jesus para entrar no teu coração, para ser o seu Salvador,